Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma manhã de quinta-feira para a gente bater um papo gostoso. Hoje nós estamos iniciando uma série de lives sobre alguns temas assim principais que geralmente a gente recebe no consultório, né, das pessoas pedindo auxílio. Então eu defini aí uma série de lives com esses temas que mais afetam a vida cotidiana de todo mundo, para a gente tentar trazer um pouco de reflexão, um pouco de elucidação, para que vocês tenham condições de fazer as suas próprias reflexões e quem sabe, né, vir aí alguns insights, começar a mudar algumas coisas e começar realmente a melhorar a vida de vocês. Hoje o nosso principal tema é a respeito do dinheiro, né? Que eu sei que afeta e pega no pé de todo mundo tem aí alguma questão com isso, não importa se tem muito, se tem pouco, todo mundo acaba tendo alguma questão com o dinheiro em si, né? Então hoje a gente vai falar a respeito desse tema, trazer algumas reflexões dentro do olhar da terapia quântica aplicada, né? Claro, a gente sabe que tem várias formas de abordar o tema, vários pontos de vista, várias verdades por aí, e a gente traz aqui aquilo que faz sentido para a gente de acordo com o que a gente estuda e de acordo principalmente com o que a gente observa em consultório e os resultados que isso traz depois da terapia, ok? Vocês devem estar achando um pouco diferente, né? Eu estou escolhendo, estou me propondo a partir desse novo ano que começou na semana passada, a começar a aparecer aqui na rede mais sem filtro, mais ao natural, né? Então hoje vocês estão me vendo como eu realmente sou. Falando em ano novo, nós estamos fechando a primeira semana do ano hoje, né? Hoje é dia Cílio, Cílio 7, isso mesmo. Dia de serpente cristal. Dedico-me com o fim de sobreviver, universalizando o instinto. Selo o armazém da força vital com tom cristal da cooperação. Eu sou guiado pelo poder da navegação. E não à toa a gente vai falar hoje a respeito dessa questão do dinheiro, que é uma questão muito material, que é uma questão muito de sobrevivência, né? Da nossa sobrevivência material nesse plano. E o selo da serpente, ele traz justamente essa energia de sobrevivência, de você utilizar a sua força vital para garantir a sua sobrevivência. E o tom 12, o tom cristal, é o tom da cooperação. É aquele momento em que a gente coopera uns com os outros, é aquele momento em que a gente se encontra, em que dentro da lei do tempo a gente chama de corte dos quins, onde todos se sentam numa tábua redonda, onde todos se sentam numa mesa redonda para compartilhar como que foi todo esse período de uma onda encantada, que é um período de 13 dias, né? Hoje é o 12º dia desse período de 13 dias e a gente para fazer essa revisão. O que foi vivido, o que não foi vivido, qual foi o propósito que eu me coloquei lá no início da onda, o que eu consegui alcançar desse propósito, como que foi essa aventura ao longo desses 12 dias para alcançar esse propósito, quais as sincronicidades que vieram. E nesse dia, o dia cristal, o 12º dia da onda encantada, a gente senta para compartilhar essas experiências com os outros quins, porque no compartilhamento, na cooperação, a gente aprende mais a respeito de nós mesmos e da vida. E aprendendo a respeito de nós mesmos e da vida, a gente consegue garantir a nossa sobrevivência, né? Que é o selo de hoje, o selo da serpente. Então hoje a gente está encerrando a semana branca, aliás, a semana vermelha, a primeira semana do anel solar da tormenta rítmica azul, que começou na quinta-feira da semana passada, e amanhã a gente inicia a segunda semana, que é a semana branca. Bom, o nosso tema de hoje, como eu falei, né, é a respeito do dinheiro. Como que a TQA entende a questão do dinheiro, né? E a questão do dinheiro, né, o dinheiro em si, é algo que a gente conquista ou é algo que vem até a gente como consequência? São questionamentos que a gente traz na live de hoje, né? Quem assistiu a live ontem com a Patrícia, comigo e com a Rita, né? A gente veio como convidada aí no horário nobre da TQA.
Quem assistiu a live viu que a gente falou muito sobre a questão de prosperidade, e falando sobre prosperidade não tem como não entrar na questão do dinheiro, porque é uma coisa que fica muito associada, apesar de não ser a mesma coisa. Apagou minha luz aqui, gente, peraí. Meti o pé aqui sem querer na tomada, deu um mau contato. E a gente acaba trazendo, né, mesmo que seja para explicar que uma coisa realmente não está totalmente colada com a outra, como a gente tem o hábito de trazer, né, prosperidade e dinheiro junto. Então hoje a gente vai falar especificamente sobre a questão do dinheiro. Vai ter outras lives que a gente vai falar especificamente sobre a questão da prosperidade, tá? Então, o que é esse tal de dinheiro que a gente passa a vida inteira ouvindo falar, passa a vida inteira trabalhando para ganhar, troca a nossa vida, troca o nosso tempo, troca o nosso talento para tentar conseguir, tá sempre correndo atrás e parece que nunca tem o suficiente, né? Porque realmente, como essa coisa foi conformada na sociedade, é para nunca ter o suficiente mesmo, é para de alguma forma a gente sempre se sentir em débito e sempre precisar correr atrás de mais. Mas se a gente consegue sair desse ponto de vista, se a gente consegue trazer uma outra percepção, uma outra forma de lidar com isso, talvez a gente perceba que não está faltando, né? Que o que a gente precisa, a gente consegue acessar. Claro, se você tiver alinhadinho, bonitinho, né? Mas o que a sociedade mostra pra gente, que a gente está sempre correndo atrás, que a gente está sempre buscando, é o acúmulo, é o exagero, é a quantidade, né? E isso faz com que a gente se perca daquilo que a gente precisa fazer realmente. Mas vamos lá. O dinheiro, ele é tido atualmente como uma instância única, né? Como se fosse algo vivo, como se fosse algo que tivesse vida própria mesmo. Mas verdadeiramente, ele é um objeto de troca, né? Se a gente for rever aí a história da civilização, houve um período em que não existia dinheiro. As pessoas produziam seus próprios alimentos, cultivavam, né, a terra, cultivavam os frutos, cuidavam ali dos animais que podiam servir de alimento ou que podiam fornecer alimento. E quem não tinha uma coisa e precisava dessa coisa que o vizinho tinha, ia lá e trocava por algo que ela tinha. Então a gente tinha ali um sistema de escambo, né? Todo mundo que estudou aí em algum período da escola pode até não se lembrar disso, porque às vezes pode ser que faça um bom tempo, né? Eu mesmo não me lembrava, fui lembrar depois que meu filho voltou a estudar a respeito desse tema, mas eu revi que a gente realmente estuda isso no período da escola, né? Lá no ensino fundamental. E essa questão do escambo, né? Que antigamente, na Idade Média, não existia a questão do dinheiro, as pessoas trocavam entre si aquilo que precisavam. Então, se eu tenho uma grande plantação que produz muito arroz e o meu vizinho tem gado, né? Sei lá, cria cabra e tem leite, eu troco o excesso de arroz que eu tenho com o excesso de leite que ele tem, porque assim ninguém perde e todo mundo ganha, né? É um sistema que é muito justo com todos, se você não colocar preço nas coisas, se você trocar pela função que ela tem na vida de cada um. Se eu tenho excesso de arroz e eu preciso de carne, quem tem excesso de carne, aquela carne não tem tanto valor para ela quanto vai ter para mim. Assim como o excesso de arroz que eu tenho não tem tanto valor para mim quanto vai ter para o outro que não tem. Então a gente troca no mesmo nível, né? Não tem essa coisa de carne vale mais do que arroz, então você tem que me dar mais arroz do que eu tô te dando carne. A gente troca de igual para igual, porque é uma troca pela necessidade, é uma troca pelo que é justo, né? Quando a gente entra na questão de dinheiro, que a gente começa a colocar preço nas coisas, a gente começa a medir essa questão. Por isso que atualmente, mesmo alguns terapeutas eu já vi tentando fazer isso, eu já vi isso na época em que eu dava aula de dança, a questão de fazer trocas, né? Troca de serviço.
para se desapegar um pouco dessa questão do financeiro. E é sempre uma encrenca, porque sempre cai naquela coisa assim, eu vou trocar um mês de aula por algumas sessões de massagem, mas quantas horas de aula eu vou dar para você? Eu quero mesmo em equivalente em massagem, né? Mas se eu for ver o preço da minha hora-aula e o preço da hora de massagem, talvez um seja maior do que o outro em termos de preço. Então, como que a gente faz para equivaler isso? E aí sempre fica nessa tentativa de equivaler as duas coisas pelo preço que foi colocado nas coisas, e a gente acaba não conseguindo evoluir essa questão da troca, né? Porque sempre vai ter aquela percepção, no fundo, financeira, de que alguém está levando mais vantagem do que o outro. E aí a gente acaba não conseguindo fazer isso e acaba caindo novamente na questão financeira, mesmo fazendo a questão da troca. Conseguem perceber como que isso está tão atravessado na nossa forma de pensar, na nossa cultura, que fica difícil a gente tentar sair dessa precificação de tudo que existe? E aí, quando saiu do escambo lá na Idade Média, a gente começou a ter alguns materiais, alguns produtos, alguns objetos, né, que eram mais buscados do que outros. Por quê? Porque as pessoas começaram a sair ali da região onde elas moravam, onde elas plantavam, onde elas cultivavam, onde elas criavam os seus animais que poderiam contribuir ali ou com trabalho ou com alimento, e começaram a explorar o mundo, né? E aí começaram a conhecer produtos, especiarias de outros países, de outras áreas, de outras regiões, de outros reinos, né? Porque na época eram reinos. E trazer isso para as suas próprias terras. Só que quando eles traziam isso para as suas próprias terras, traziam o que cabia dentro do navio, né? Traziam o que cabia dentro de uma carroça, por exemplo, de uma caravana. E aí não tinha aquele excesso para poder dar conta para todo mundo e que todo mundo poder trocar. Então a coisa começou a ter um valor maior do que aquilo que era cultivado localmente. Então as pessoas começaram a usar esses produtos, esses objetos que tinham ali um valor agregado a mais por serem mais difíceis de conseguir, por virem de outros locais que não eram tão acessíveis, como as especiarias, como o próprio sal, como moeda de troca, né? Então isso tinha um valor a mais do que outras coisas, e na hora da troca acabava recebendo mais insumos do que era produzido ali localmente, na troca de uma pequena quantidade dessas especiarias. Então facilmente as especiarias e principalmente o sal passou a ser a moeda de troca, né? Porque tinha um valor agregado a mais. Por isso que hoje a gente trabalha o mês inteiro e recebe salário, né? Que vem do sal, aquela quantia de sal que você recebe por ter trabalhado. Depois que veio, né, essa questão da troca por esses insumos, por esses produtos aí que ganharam uma valorização maior, por serem mais difíceis de conseguir, né? Começaram a descobrir os metais, né, o vil metal, porque os metais eles tinham assim uma aparência boa, podiam ser manipulados facilmente, podiam ser transformados em adornos, objetos, joias, podiam ser transportados com facilidade, tinham um peso maior e acabaram substituindo esses insumos. Então, facilmente, da troca de escambo para a troca de especiarias, passou-se a se trocar por metais. E o metal você podia moldá-lo todos no mesmo formato, com o mesmo peso. Então ficava uma coisa ali mais igualitária. E aí começam a surgir as moedas, né? O vil metal. E com a questão de roubo com facilidade, porque num saquinho você carregava um monte, facilmente alguém passava, tomava o saquinho da sua mão, levava tudo embora, toda a sua fortuna, né? Então, com essa questão de roubo e a própria
a própria falsificação do metal, né? Porque a gente sabe que existem minerais aí que são muito parecidos com outros, e até a pessoa ter ali um conhecimento para identificar, por exemplo, o que é ouro e o que não é ouro, o que é o falso ouro, que geralmente é extraído da pirita, a pessoa precisava ter um conhecimento, e quem não tinha facilmente era enganado. Então começaram a entregar os metais para os ourives, aqueles que pegavam o metal, manipulavam e transformavam em alguma coisa, em alguma joia, em algum adorno, né? Para que ele pudesse guardar com ele. E em troca disso que era entregue para o ourive, ele emitia um certificado em papel que garantia ali o valor que tinha sido guardado com ele. Um sistema de banco, né? Que é o que a gente conhece hoje em dia. A gente põe o nosso dinheiro lá e recebe ali alguma coisa simbólica indicando que a gente tem tanto valor guardado no banco. Só que nessa época você realmente tinha aquela quantidade de ouro, aquela quantidade de prata guardada ali com ourives. Hoje em dia a gente já não tem mais, né? A gente tem só o papel simbólico. E que quase não se tem mais o papel simbólico, porque a gente usa muito a questão digital, então a gente está perdendo cada vez mais a questão material do que a gente chama de dinheiro, porque desse período em que eram guardados os metais com os ourives e era entregue um certificado, que é o que hoje em dia evoluiu para o papel moeda, para a nota, você passou a ter a nota sem ter o metal, né? Então, assim, aquela nota de dinheiro que a gente carrega ou carregava já é em si um objeto simbólico de algo que não existe mais a materialidade, né? Você não pega várias barras de ouro, vai no banco, deposita aquela quantidade de barras de ouro no banco e o banco te devolve uma quantidade de papel moeda indicando que você colocou aquelas barras de ouro no banco. Você já não tem mais acesso ao ouro, ao metal, né? Isso já é simbólico. Simbolicamente você recebe uma quantia e simbolicamente aquilo é representado por um papel, pelo papel moeda, pelas notas, né? E hoje em dia, com essa questão de banco digital, Pix, cartão de crédito, nem o papel mais você recebe a informação de que está na sua conta tanto de valor e simbolicamente você envia esse valor para outras pessoas através de Pix, ou seja, você nem sequer pega mais no dinheiro. Outro dia eu fui comprar ração para os meus gatos e geralmente eu compro pacote de 10 quilos, né? Porque eu tenho 4 gatos em casa e pacotinho pequeno eu tenho que ficar comprando toda semana. E aí eu abri minha carteira assim à toa, né? Eu nem sei por que eu peguei a carteira naquele momento, porque geralmente eu faço todas as transações por Pix ou por cartão. E aí eu vi uma nota de R$200 na minha carteira. Eu falei, gente, olha só, a primeira vez que eu vou usar uma nota de R$200. Há quanto tempo a nota já está circulando aí no país, né? E aí eu cheguei na loja, no balcão, fui pagar com a nota, o cara olhou assim para mim, nossa, quanto tempo que eu não vejo isso, alguém pagando com dinheiro de verdade. Aí eu me senti uma maia antiga, né, pagando uma compra com papel moeda. Mas é disso que se trata, né? A gente trata dinheiro como algo tão material e na verdade nem materialidade ele tem mais, porque a gente já faz tudo virtualmente. É só um conceito, né? É um conceito que compra coisas materiais, que paga conforto, que paga pelo seu tempo, que paga pelo seu talento, que paga pela sua vida. Porque quando você sai da sua casa às 7 da manhã para estar numa empresa às 8 da manhã, parar para almoçar meio-dia, voltar 1 hora e sair às 6 da tarde, o que você está entregando ali? Você está entregando o seu tempo de vida. Você está entregando talvez o seu talento, se você tiver a sorte de ser alocada numa área ali de trabalho na qual você possa exercer o seu talento. Você está entregando
o seu lazer, você está entregando o seu tempo com família, você está entregando o seu tempo de criar, seu ócio criativo ali dentro. Você está pagando em horas em troca daquilo que a gente chama de salário, né? E aí no final do mês você vem todo feliz, ganhei meu salário. Você não ganhou o seu salário, você construiu o seu salário. Ninguém te dá o seu salário porque você é bonzinho. As pessoas te dão o seu salário porque você trocou a sua vida por isso, né? E a gente troca sem perceber, porque esse é o funcionamento da sociedade, né? Tá, mas o que isso tem a ver com a questão quântica do dinheiro? O dinheiro, mais do que nunca, hoje a gente tem essa percepção de que ele não é algo material, ele é uma energia de troca. Assim como a gente trocava lá na Idade Média, quando a gente fazia escambo, só que a gente trocava realmente artigos materiais e que eram úteis na nossa vida, no nosso dia a dia. Hoje em dia você troca um conceito, uma energia, para que você possa adquirir esses itens úteis para a nossa vida, que garantem a nossa sobrevivência, como o alimento, por exemplo. E atualmente você troca tudo, né? Porque até o próprio conforto da sua casa você precisa desse conceito chamado dinheiro para você poder trocar. Coisas que antes eram gratuitas, atualmente você já precisa monetizar para poder acessar, né? Então a gente está cada vez mais colocando preço naquilo que verdadeiramente tem valor. E não tem nada de errado com isso, desde que não seja algo incondizente, injusto e que você esteja se aproveitando de outras pessoas, né? Porque se dinheiro é uma energia e se essa energia é a energia que move a terceira dimensão, não tem problema nenhum com isso. Você não tem que ser contra dinheiro, da mesma forma que você não tem que correr atrás enlouquecidamente do dinheiro. Você precisa aprender a lidar com esta energia de maneira saudável, porque tudo que é muito valorizado, tudo que é muito colocado num altar, tudo que é muito adorado, acaba se tornando um tabu. A gente acha que é algo de difícil acesso e que quando a gente acessa, a gente não sabe o que fazer com aquilo. Pensa, vou trazer um exemplo assim bem bobo, que todo mundo que tá nessa idade aí que eu tô e que já é adulto, já passou por isso em algum momento da vida. Quando a gente tá ali no início da adolescência, né, que tem os crushes, né? Hoje em dia tem esse nome bonito, crush, na minha época eram as paqueras. E você fica, né, endeusando aquela pessoa, trazendo aquela percepção perfeita daquela pessoa. Você não vê defeito nenhum naquela pessoa. Quando a pessoa chega perto de você, você não consegue nem falar. Você esquece o próprio idioma materno, você só fala besteira, né? Parece que o Tico e Teco aqui dentro deram tilt e não sabe mais para que lado vai. É isso. É a mesma coisa que a gente faz com o dinheiro. A gente coloca o dinheiro num patamar tão elevado que quando a gente consegue alcançá-lo, a gente não sabe o que fazer com aquilo. Ou a gente guarda, segura, prende de maneira tão intensa a ponto de ficar paranoico com tudo que está à nossa volta, ou a gente, da mesma forma que chega na mão, vai embora e você nem vê, né? Parece que escorre pelos dedos, assim, vai embora, igual a música, dinheiro na mão é vendaval, né? Então, a gente não tem essa sabedoria para lidar com essa energia. Por quê? Porque a gente não sabe o que é essa energia, a gente não sabe como acessar essa energia e a gente não sabe como administrar essa energia, por falta de conhecimento e excesso de crenças. A gente tem diversas, N mais umas crenças a respeito de dinheiro e a grande maioria delas, se não todas, são crenças que não nos contribuem com nada. São crenças que verdadeiramente nos impedem de acessar isso de maneira mais saudável, né? E de lidar com isso de maneira mais saudável. Eu poderia enumerar várias aqui, mas eu tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo essa live já ouviu pelo menos aquela expressão assim:
Vai lavar essa mão, menino, você acabou de pegar no dinheiro, o dinheiro é sujo. Por que você vai querer ter alguma coisa na sua vida que é suja? Você precisa lavar a mão toda vez que você coloca. Qual o sentido que tem isso? Tenho certeza que todo mundo já ouviu isso quando criança. E eu tenho certeza que a intenção dessa expressão não foi trazer para a gente a percepção de que dinheiro é sujo. Foi trazer para a gente a percepção de não põe a moeda na boca, porque se você engolir isso, você vai morrer sufocado. Ou eu vou ter que te levar para o hospital operar a barriga para poder tirar essa moeda daí. Aí fala que é sujo, né? Porque a criança está ali crescendo, então tá identificando ali sujo não pode, o que não é sujo pode, o que é sujo não pode ir na boca, o que não é sujo pode ir na boca, né? Então tem essa diferenciação e aí as coisas vão evoluindo de uma maneira que a gente acaba trazendo uma interpretação completamente diferente. Porque nessa fase da infância que a gente está conhecendo o mundo, as informações chegam para a gente e a gente vai interpretando com os recursos que a gente tem. O que é você dizer para uma criança, né, que está lá na fase oral, começando a engatinhar, ou experimentando o mundo através da oralidade, tudo que pega, traz na boca, o que é você dizer para ela? Isso é sujo. Isso significa que se é sujo eu não posso trazer na boca, né? A gente tenta fazer as crianças não colocarem porcaria na boca nessa fase, porque afinal de contas ela pode pegar uma infecção, né? Quantas vezes quem tem bicho em casa, né, já não viu o filho, né, lá engatinhando, indo na comida do gato, do cachorro, catando e colocando na boca. Ele vê o cachorro comendo, ele vê o gato comendo. Por que eu não posso comer também, né? Porque ali tem bactérias que são incondizentes com o nosso organismo. Simples assim. Então, o que a gente fala? É sujo, não pode. É limpo, pode. É mal, não pode. É bom, pode. Causa incômodo, não pode. Causa conforto, pode. É feio, não pode. É bonito? Pode. Por quê? Nessa fase, a criança ela tem tudo muito no preto no branco. Ou é isso ou é aquilo, não tem os meio termos, né? Então a gente precisa fazer essa diferenciação, essa polarização para conseguir estabilizar ali a criança, para ela perceber que o que é agradável ela traz para dentro, o que é desagradável ela expulsa. Só que se eu cresço com a percepção de que dinheiro é sujo e aquilo que é sujo é desagradável e o que é desagradável eu afasto de mim, como que eu vou atrair o dinheiro para minha vida? Conseguem compreender como que essas crenças que a gente vai ouvindo e implantando ao longo da vida impactam a nossa forma de estar no mundo? E eu tenho certeza que essa frase todo mundo já ouviu. Não ponha moeda na boca porque é sujo. Vai lavar a mão porque você pegou no dinheiro, o dinheiro é sujo. A própria música que está na cabeça de todo mundo, mesmo que você não goste de samba e pagode, como eu não gosto de samba e pagode, mas essa frase sempre vem, dinheiro na mão é vendaval, porque já foi cantada diversas e diversas vezes, aí internalizou de alguma forma. Mas por quê? Porque a gente experiencia isso de que estou recebendo algo que pode me dar prazer, mas é sujo. Entra em conflito. Se é sujo, eu preciso me livrar logo disso. Bateu na mão, vai embora. Né? Recebi o pagamento, já vou pagar tudo que eu tenho que pagar de uma vez para me livrar disso. Me livrar disso, geralmente a gente se refere a me livrar das contas. Mas internamente você pode estar querendo se livrar do dinheiro, porque é sujo. Conseguem perceber? Isso é apenas uma pequena crença. Existem diversas outras. Uma que é muito forte também é essa coisa que a gente até adquire essa crença um pouco mais velho, né? Mas de que para ganhar dinheiro eu tenho que trabalhar duro, eu tenho que trabalhar muito, né? E aí eu não me permito descansar, eu não me permito relaxar. E pior, eu trabalho igual um burro de carga e não vou receber o suficiente.
porque eu nunca vou achar que eu estou trabalhando o suficiente. O que é trabalhar muito? Qual é o parâmetro? Onde que está o limite do trabalho? É trabalhar até cair desmaiado? É trabalhar até abrir um burnout? É trabalhar até ter síndrome do pânico e não conseguir sair de casa? É estar em ambientes abusivos? O que é trabalhar muito? O que é produzir muito? É você estar em constante atividade? Isso não é produtividade. A produtividade você consegue no ócio criativo. E para ter ócio criativo, você precisa ter momentos de lazer, ter momentos de paz, de não fazer nada. É ócio. Porque no ócio vem a criatividade. Você tem espaço e tempo para florescer a sua criatividade, para florescer as suas ideias, para florescer a sua essência. Agora, se para ganhar dinheiro eu tenho que trabalhar muito, e trabalhar muito significa que eu tenho que estar em constante atividade, eu não tenho tempo para ter ócio criativo. Eu não tenho tempo sequer para levantar e ir no banheiro. Aí chega 2, 3 meses depois de trabalho, você está com infecção urinária. Aconteceu isso comigo, gente. Eu comecei a trabalhar numa empresa, tinha que dar duro, porque tem que vestir a camisa da empresa, porque tem que ir para frente, porque está começando e a gente tem que investir. Eu não parava para beber água, não parava para ir no banheiro e não sentia falta disso. Não era algo assim, eu preciso ir no banheiro, mas não posso parar. Eu preciso beber água, mas não posso parar. Não era isso. Eu simplesmente não sentia vontade de beber água, não sentia vontade de ir no banheiro. Na hora do almoço, se desse tempo, eu fazia isso. 2 meses depois, eu estava com infecção urinária. Paga o preço, né? Só que não paga. O dinheiro que você acha que vai receber não paga. Então, a gente carrega muitas crenças. É só você parar e refletir, mas precisa parar. Se você não para, você não vai ter condições de refletir. Perceba quando você recebe alguma quantia na mão, ou quando você recebe mesmo o salário no final do mês. Como que você se sente? Claro, né? Naquele primeiro momento vem a alegria. Você recebeu algo que você corre atrás o tempo todo, que todo mundo corre atrás o tempo todo. Então, se eu ganhei, se eu recebi de alguma forma, vem aquele momento de alegria. Mas e depois? O que vem depois desse primeiro momento de júbilo? É aí que a gente vai começar a ver como que está a sua relação com o dinheiro. Vem medo, vem insegurança, vem ansiedade, vem incerteza, vem tranquilidade, vem paz. E quando as contas começam a chegar e você vê que parece que não tem o dinheiro suficiente ainda. Sei lá, tem conta vencendo daqui a 5 dias, depois tem outra que vence daqui a 10 dias, depois tem outra que vence 2 dias depois. Se eu fizer todas as contas, somar todas essas contas, não vai dar o que eu tenho na minha conta hoje. Como que você se sente com isso? Você se sente tranquilo porque vai vencer só lá para frente e até lá pode ser que você consiga? Ou você já começa a bater aquela ansiedade, aquela insegurança de caraca, a conta vai vencer, eu não tenho dinheiro para pagar? Como que você se sente? Porque isso diz muita coisa. A gente está muito habituado a racionalizar e não perceber como que você se sente. Mas o que você sente é o verdadeiro caminho para entender como que você se relaciona com isso. Sobre a questão, né, de conquista ou consequência. A gente conquista o dinheiro ou ele vem para a gente como consequência? O que vocês acham? Olha só, dinheiro, até agora a gente viu que é uma energia. É uma energia que precifica valor nas coisas, representa valor nas coisas. E nem sempre representa o valor que tem, né? A gente sabe que tem coisa aí que custa o olho da cara e não vale tudo aquilo. E tem coisas que valem muito a ponto de você não conseguir nem precificar.
Então a gente sabe que dinheiro é esse conceito, uma energia que move essa terceira dimensão e que é completamente simbólico. Hoje é representado por números. Hoje é representado por números que ficam lá no seu aplicativo do banco, né? Porque eu acho que não está nem escrito em nenhum papel esse número, já está só no virtual mesmo. Essa energia, ela é uma energia, tudo que é energia, né? Ela tem polaridade. A gente acabou de sair aí de uma série de lives falando sobre as leis herméticas e uma das leis é a lei da polaridade, que diz que tudo tem dois polos, né? Positivo e negativo, yin e yang. Então, tudo tem polaridade. A energia do dinheiro é uma energia de polaridade yin, ou seja, é uma energia passiva. Ela não é uma energia de ação. Ela é uma energia de manifestação, de transmutação, de transformação. Por isso você usa o dinheiro e transforma em outras coisas. Se você tiver no meio do deserto, não vou nem falar ilha deserta, vou falar no meio do deserto, né? Você não tem árvore, você não tem água, você não tem animais por perto, você não tem nada, você tem areia e céu. E você tem junto com você uma mala, não vou nem falar uma mala também, porque a gente já está no virtual, mas você tem junto com você o celular com o aplicativo do banco. Nesse celular só funciona o aplicativo do banco, tá, gente? Vou deixar bem restrito aqui. E lá na sua conta bancária, você tem, sei lá, 5 bilhões de dólares ou de euros, que são as notas, as moedas aí mais altas que a gente tem atualmente. O que você consegue fazer com 5 bilhões de euros num deserto? Você consegue água? Você consegue comida? Você consegue uma ducha fresca para você se refrescar? Você consegue roupa limpa? Você consegue um abrigo, um ventilador, um ar-condicionado, uma piscina? Conseguem perceber como que o dinheiro é uma coisa tão poderosa na nossa sociedade, mas ao mesmo tempo tão falha, tão frágil? Ele só tem função aqui. Se você estiver no meio da floresta e precisar de alguma coisa, sei lá, tô no meio da floresta, tô perdida, anoiteceu, não tem sinal de celular, não tem sinal de GPS, não tem um mapa, não sei onde eu tô, não sei em que direção eu estou, não sei para qual direção eu tenho que ir, está anoitecendo, eu não tenho uma lanterna, eu não tenho conhecimento para saber qual dessas plantas eu posso comer e qual que eu não posso. Se aparecer um animal, eu não sei como me defender dele. O que o dinheiro vai me ajudar nessa situação? Nada. Dinheiro só tem valor dentro da sociedade humana. A partir do momento que você sai dessa sociedade humana construída como nós a construímos e vai para a natureza, você vê que dinheiro não é nada. O que vale ali é o que você consegue a partir do seu conhecimento, a partir do seu próprio esforço, a partir do seu talento. Isso é o que tem valor. O dinheiro não tem valor em si, ele é simbólico, lembra? E ele é uma energia yin, uma energia de manifestação, uma energia de transformação, que transforma esse simbolismo em algo que possa ser útil para você, desde que você esteja restrito dentro dessa sociedade humana. Porque se você estiver na natureza sozinho, não tiver com quem você possa trocar esse simbolismo por algo que seja útil para você, não vale de nada. Se for papel, né, papel moeda, ainda pode te servir para você fazer uma fogueirinha e se aquecer. E assim, muito rapidamente, porque começa a queimar e já apaga, né? Então, não tem grande utilidade.
Sendo energia yin, sendo uma energia passiva, uma energia de manifestação, a gente não tem que se esforçar para conseguir. A gente não conquista. A gente conquista o que é energia yang, o que é energia ativa. O que é energia yin, a gente atrai. Por isso que não dá para você ter essa percepção de que eu tenho que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Porque isso você está tentando, através de uma força, através de uma ação, conseguir algo. Que não é através da ação, é através da consequência. Conquista você vai pela ação, consequência você vai pela atração. Conquista você vai pela energia yang. Atração você vai pela energia yin. Então, como que você acessa isso? Você entrega o melhor de si altruisticamente para que você possa receber como consequência. Vamos entrar na questão da cocriação, né? Como que isso funciona, e também trazer aí um pouco da alquimia consciencial e da alquimia geral também. Tudo que existe no universo é composto, de acordo com a orientação aí dos greco-romanos, por 4 elementos fundamentais: terra, fogo, ar e água, né? Os 4 elementos principais da natureza. E tudo mesmo. Se você levar para um laboratório de química, associar esses 4 elementos principais com os compostos químicos de tudo que existe no planeta, você encontra todos eles em tudo que existe: terra, fogo, ar e água. Cada um representado aí por um elemento químico específico, obviamente, né? Você não vai encontrar a chama do fogo ali, ou a água fluida, ou a terra, como a gente conhece, mas você vai encontrar o elemento que compõe. Quando a gente inicia um processo de construir algo na nossa vida e atrair dinheiro, ganhar dinheiro, produzir dinheiro, também é um processo de construção. Tudo começa de um plano sutil para caminhar para um plano mais denso. Tudo parte de uma energia sutil para uma energia mais densa. Então, tudo começa a partir do quê? Do nosso pensamento, da nossa construção mental, do nosso foco, né? O nosso pensamento representa o elemento fogo, que é um elemento yang. Então, a gente tem uma energia de ação para começar um movimento. Comecei uma ideia, comecei um projeto e eu preciso colocar isso em prática. Como que eu tiro da mente para manifestar? Precisa alimentar essa informação, essa onda de informação criada pelo pensamento com uma carga energética para que tenha força e possa interferir com o vácuo quântico para que possa se manifestar. O que é essa carga energética? É o nosso sentimento, as nossas emoções, é o que vem do nosso inconsciente. Por isso que essas crenças que a gente carrega são tão impactantes na nossa vida, porque elas estão lá no inconsciente. E aí, em vez de liberar a energia para que você possa acessar, ele bloqueia. Mas voltando aqui, o nosso sentimento, as nossas emoções são o elemento água, né? Por isso que quando tem lua cheia, parece que todo mundo dá meio que uma pirada, né? As mulheres, principalmente, têm aí o ciclo menstrual, que geralmente é regulado com as fases da lua, né? Ou com o movimento lunar, e isso dá muita modificação na gente. A gente sabe que a gente fica mais emotiva mesmo nesse período. Época de lua cheia, os hospitais colocam um plantão maior, as delegacias colocam um plantão maior, os animais ficam mais ativos. A gente sabe que a lua mexe com as águas, né? E o sentimento, as emoções são água. Então, essa energia do pensamento, das emoções, são do elemento água e são uma energia yin. A água é yin, fogo é yang. Então, aqui você já tem 2 polaridades. Você tem fogo e água, 2 polaridades, e a energia yang e yin, 2 polaridades.
Quando você junta a água com o fogo, o que acontece? Evapora. A água evapora. Em ação com o fogo, com o calor do fogo, a água vira ar, vira vapor, vira ar. O ar é o que vai elevar, o que vai conduzir essa onda de informação criada pelo pensamento, pelo fogo, pela energia Yang, alimentada pelas emoções, pelos sentimentos, pela água, pela energia Yin. O ar é o que vai conduzir isso para interferir com o vácuo quântico. O ar é o que a gente chama de espírito, de energia cósmica. É o que conduz essa energia para que haja essa interferência com com aquilo que cria tudo que existe, né? Que a gente chama na mecânica quântica de vácuo quântico, para que possa se manifestar. Esse ar, esse espírito, essa energia cósmica também possui uma polaridade Yang, porque também é uma força de ação. Esse ar, quando ele leva essa onda de informação para manifestar com o vácuo quântico, e se tiver tudo ali de acordo, né? Todo o processo de cocriação de acordo, sem nenhum bloqueio ali no inconsciente, o vácuo quântico vai manifestar, porque o vácuo quântico é energia constante e infinita, manifesta um universo a cada piscar de olhos, então ele pode manifestar qualquer coisa. Quando tá tudo ok, tudo certinho, tudo bonitinho, tudo alinhado em perfeito estado, ele vai manifestar aquilo na sua vida. E essa manifestação é densa, é material, é terra, e a terra é Yin. Por isso que a energia do dinheiro é uma energia manifestada, porque é material. Lembra que dinheiro é a energia que rege o plano material? Dinheiro é materialidade. Materialidade é terra, terra é energia Yin. Portanto, o dinheiro é o ponto final de todo um processo alquímico que começou no seu pensamento. Só que o seu pensamento está voltado lá para a questão de que eu não posso acessar o dinheiro porque ele é sujo, eu já bloqueio desde o início aqui esse processo. Se no seu pensamento está aquela ideia de que eu tenho que trabalhar muito para conseguir ganhar dinheiro, você não tem espaço na sua mente para conseguir ter esse momento do ócio criativo, né? Esse momento para criar essa onda de informação e startar todo esse processo. E se essas crenças e outras mais estiverem internalizadas no seu inconsciente, em vez de você alimentar com os sentimentos de alta vibração, que é o que dá força e o que dá energia para essa onda de informação do pensamento ser levada pela energia cósmica e se interferir com o vácuo quântico para se manifestar, ela vai ser bloqueada pelas frequências, pelos sentimentos de baixa frequência. Medo, dúvida, insegurança, incerteza, ansiedade, mágoa, raiva, rancor e ódio, vergonha, culpa, remorso, melancolia, tristeza. Nós somos seres humanos, nós estamos passíveis a tudo isso. Mas o que está regendo a sua vida? Os sentimentos de alta frequência ou os sentimentos de baixa frequência? A sua consciência superior de que, tudo bem, a situação pode não estar a melhor de todas, mas eu sei que eu tenho condições de sair daqui, de me movimentar, de transmutar. Ou o que está regendo a sua vida são essas travas baseadas nesses sentimentos de baixa frequência que estão escondidas lá no seu inconsciente. E como que essas travas surgem na nossa vida? A gente chega nesse planeta, né? Planeta escola, a gente vem para aprender. E quando a gente chega aqui, a gente sofre meio que um apagão. A gente não sabe o que a gente veio fazer, a gente não sabe o que a gente veio aprender, a gente não sabe nem o que a gente já sabia antes. A gente chega aqui igual um bolinho de carne, como dizia Freud, né?
Antes do aparato psíquico ali ser estabelecido, é um bolinho de carne. Pode ser moldado da forma que for. Quem que molda esse bolinho de carne? A forma como ele vai reagindo, internalizando e interpretando as informações que chegam até ele. Quem que dá essas informações? Quem que mostra como é viver nesse mundo, nesse planeta? Quem que dá esse primeiro modelo? Papai e mamãe. Ok, eu não tenho problema nenhum com meu pai, não tenho problema nenhum com a minha mãe, tive uma infância linda, maravilhosa, amo os dois de paixão. Será que ama mesmo? Será que não houve nenhum momento aí em que fizeram alguma coisa que te deixou magoado? Ou que te deixaram de castigo e você ficou com raiva? Ou que você estava lá aconchegado no colo da sua mãe, mamando, linda e plenamente, né? Só existia você e aquele seio enorme ali te amamentando, tirando aquela sensação ruim do seu corpo que você não sabe nem o que é, e de repente você é colocado no berço, porque acabou a sua hora de mamar. Você pode não se lembrar disso, mas isso fica internalizado. Ou será que lá no aconchego do seu lar, né, no aconchego do seu útero, do seu ninho, junto com você, tinha alguém te acompanhando? E esse alguém não teve a permissão de sustentar a vida naquele corpinho para poder ser manifestado nesse plano. E se perdeu ali dentro do útero mesmo. E talvez você venha para esse mundo com essa pergunta: será que eu mereço estar aqui se aquele que me acompanhava não pôde estar? Ou talvez naquele momento em que você estava vindo para esse mundo, teve ali algumas complicações, um parto difícil, né? A sua mãe talvez tenha sentido muito medo de perder você naquele momento, ou de perder a própria vida, e ficou toda aquela atmosfera tensa, né? Do médico pensando, será que eu vou conseguir salvar os dois? Será que eu vou ter que fazer uma escolha? E você nasce com essa culpa de ter causado mal à tua mãe? Ou ainda, você vem de uma mãe que perdeu outros filhos antes de você. No útero, no nascimento, às vezes com poucos meses de vida. E aí você vem e vinga, dá certo, né? Esse sobreviveu. Mas será que você também não carrega esse medo que foi passado para você através da sua mãe? Será que ele vai vingar? Será que ele vai dar certo? E aí você cresce com essa insegurança, com essa incerteza. Ou algumas situações que você viu, que você vivenciou e que causaram alguma marca, por mais leve que seja, mas aquilo que quando você lembra na sua infância, vem aquela imagem, vem aquela situação que você fala, ah, mas isso é bobeira, é besteira. Mas por que vem na sua lembrança exatamente aquela situação que parece tão boba? Aquilo tem algo a te contar sobre você. E são pegando esses pequenos detalhes da nossa história, principalmente da nossa história com o nosso pai e com a nossa mãe, que a gente começa a entender as travas que a gente carrega e que impactam diretamente nessa questão do dinheiro. Porque com a mamãe, o dinheiro vem para a nossa vida. Com o papai, a gente sustenta o dinheiro na nossa vida. Mas eu tenho certeza que todo mundo olha para a história do pai, olha para a história da mãe e sente pena, ou sente que poderia ter sido diferente,
ou carrega suas dores de um convívio aí difícil mesmo, de relações difíceis mesmo, porque a gente sabe que nem toda relação familiar é a relação ideal, ou que fica tentando entender por que eles agem assim, por que eles agiram assado, porque na história deles teve isso e teve aquilo. Eu atendi recentemente uma pessoa que ela tinha uma relação, ela tem, né, ainda, a mãe dela é viva, uma relação maravilhosa com a mãe, e com o pai tinha uma relação difícil. Mas quando eu fui vendo as questões, apesar da relação difícil com o pai, ela tinha plena aceitação de quem o pai era. Mas com a mãe, apesar de ter uma relação muito próxima, muito boa, que você olha assim de fora e fala, cara, verdadeiramente é mãe e filha que são amigas, melhores amigas, e a vida inteira, não é coisa só de vida adulta não. Mas aí eu fui fazer um exercício com ela, e o exercício com a mãe foi lindo, mas em algum momento do exercício apareceu para ela a avó, e a avó tinha abandonado a mãe, quando a mãe era pequena. A mãe foi criada pela bisavó dessa minha partilhante. E ela não aceitava a avó dela de jeito nenhum. Porque a avó dela abandonou a mãe, foi viver a vida dela, arrumou outro marido, casou de novo, teve outra família, nunca ligou para a mãe, nunca deu notícia, nunca sequer lembrou que tinha filha. E aí essa avó adoece e a mãe da minha partilhante fica sabendo, porque eu acho que ela entra em contato, não me lembro direito os detalhes da história, mas a mãe da partilhante traz a avó para morar com ela. E não só a avó, traz a avó, o marido da avó e os outros filhos da avó, que eram irmãos dela por parte de mãe, para poder cuidar dessa mãe, né, até o final da vida. E a minha partilhante morria de raiva, porque ela era criança, passava aperto em casa, né, dificuldade por conta das situações com o pai, e além de tudo ainda tinha que cuidar daquela mulher que tinha abandonado a mãe quando criança e que por causa disso a mãe teve uma vida difícil. Mas a mãe dela não tinha raiva. A mãe dela acolheu a própria mãe, cuidou da própria mãe e cuidou com amor. Por que ela tinha que carregar essa raiva? Ela tomou as dores da mãe. Ela se colocou no lugar da mãe naquela situação. E aí ela não se permitia acessar esse sucesso que vem pela linhagem materna. Porque se ela não aceita a mãe da mãe, ela não aceita a própria mãe e ela não aceita a própria vida. Se ela não aceita a própria vida, como que ela vai acessar o que a vida tem para oferecer? Materialmente, através da manifestação do dinheiro. Conseguem perceber como que é sério isso? Às vezes a gente acha que tem uma vida linda, maravilhosa, que tem uma relação linda, maravilhosa, mas tem tantos pormenores na relação entre pessoa a pessoa que muitas vezes a gente não percebe essas nuances. Às vezes a gente precisa de um olhar de fora para mostrar isso pra gente, mas a gente não percebe por quê. Porque eu tenho que trabalhar muito para ganhar dinheiro e aí eu não tenho tempo de olhar para mim, não é? Gente, é isso. Aquilo que você conquista, você tá numa energia yang, tá indo para a guerra para conquistar. E o que você conquista, você perde. Você conquistou hoje, amanhã pode vir outro tomar de você. Pensa mesmo naquelas guerras que tinham na era medieval, no antigo Império Romano, que saía guerreando com tudo quanto é reino que tinha por aí e conquistando todo mundo. Podia vir outro guerrear também e conquistar aquele território. Pensa quando vocês eram crianças e jogavam War. Tenho certeza que muita gente aqui da minha idade jogou War. É isso. Você conquista, mas não é garantido que aquilo vai ser seu. Agora, o que você atrai, por consequência, fica na sua vida e multiplica.
Essa é a beleza da coisa. Essa é a beleza da alquimia, né? E o dinheiro é algo que a gente precisa atrair e não conquistar. Se você quer que ele fique na sua vida, você precisa atrair. Como que você atrai? Oferecendo o melhor que você tem dentro de si. É vestindo a camisa da empresa? É se dedicando ao trabalho? Mas vestindo a camisa da empresa sem deixar de ser quem você é. Se dedicando ao trabalho sem deixar de ter tempo para você. É fazendo o que quer que você faça com amor. Mesmo que o seu emprego não seja o emprego dos sonhos. Mesmo que aquela função que você esteja fazendo, você esteja ali temporariamente até conseguir coisa melhor. Faça com amor. Coloque você naquilo que você está fazendo. Coloque propósito naquilo que você está fazendo. Porque quando você se entrega, quando você entra no fluxo, você atrai. Você abre força de atração. Porque vou trazer meu exemplo. Eu trabalhava imprimindo nota fiscal. Era o que eu queria fazer? Claro que não. Eu estava fazendo faculdade de psicologia. O que tem a ver com imprimir nota fiscal? Nada, né? Então, mas era o que tinha para fazer e era o que eu precisava fazer para poder pagar minha faculdade. Eu sentava lá de 7h45 da manhã até 15 para as 6 da tarde, horário registrado ali, né? Mas com certeza quase todos os dias ficava além, ou saía, ia para a faculdade e voltava para continuar trabalhando, e trabalhava final de semana também, aquela loucura, enfim. E aí eu trabalhava muitas vezes indignada, porque eu não queria estar fazendo aquilo, porque aquilo não era para mim. Eu sabia que eu tinha capacidade de fazer coisas melhores, eu tinha ideias, eu não podia compartilhar minhas ideias, porque aí eu estaria me intrometendo no trabalho do outro, e eu via um monte de gente fazendo um monte de coisa que poderia ser feita de outra forma e que seria melhor, mas eu também não podia falar, e eu via gente fazendo coisa errada, eu também não podia falar. E tinha que aguentar a gente me dando ordem o tempo todo, e assim, eu sou 4 na cabala, ariana, então assim, dar ordem para mim não é uma coisa boa. Tem que fazer muito sentido para a coisa fluir, né? E aí eu trabalhava realmente insatisfeita, vendo o dia que eu ia conseguir sair de lá. E eu o tempo todo doente, com alergia na mão, passando mal e naquela infelicidade toda. E qual era o meu propósito? Vou me formar para sair daqui. Eu preciso terminar a faculdade para sair daqui. E aí eu comecei a olhar a coisa de maneira diferente. Trabalhava que nem um burro de carga, tinha um salário mínimo, não tinha reconhecimento. Se você fez bem, se você fez direito o seu trabalho, se você fez bem, se você deu bom resultado, se não fez mais do que sua obrigação, se você errou uma vírgula, vinha um sermão, né? A ameaça de corte de funcionário para diminuir o custo da empresa, e se você errasse, era você que entrava na lista. E aí eu comecei a olhar a situação de maneira diferente. Em vez de ficar me lamentando por aquilo que eu tinha que fazer, eu comecei a olhar todo o conhecimento que eu estava recebendo dentro daquela área e que eu não ia ter em lugar nenhum. Era um conhecimento da prática cotidiana, era um conhecimento de estar ali aprendendo e desenvolvendo formas de facilitar o meu trabalho. Que eu não ia aprender numa faculdade voltada para aquele assunto, eu não ia aprender com outra pessoa me ensinando, eu só ia aprender sentando e fazendo e estando inteiramente no que eu estava fazendo. Quando eu comecei a mudar essa percepção e comecei a perceber que aquilo que eu sabia, aquilo que eu estava aprendendo, aquilo que eu estava desenvolvendo, ninguém ia poder tirar de mim, a coisa mudou. Eu comecei a ter gosto de trabalhar e eu comecei a não ter mais as alergias que eu tinha na mão, porque eu cheguei a um ponto de trabalhar de luva, porque eu colocava a mão no papel, né? Aquele papel que já vem com produto para não precisar usar carbono. Eu colocava a mão no papel, minha mão descamava assim, igual cobra trocando de pele. E eu usava a luva para poder trabalhar, para
não ter esse problema. E aí, punha a luva, ia trabalhar, comecei a ter o quê? Tendinite nos 2 braços. Aí eu dormia com tala nos 2 braços. Então a coisa foi crescendo assim de tal forma que estava me impedindo de ir para ação, para fazer aquilo que eu precisava fazer e que eu não queria fazer. Meu corpo estava me falando isso. Quando eu mudei a forma de olhar para isso, e foi assim um estalo que eu tive por conta própria, eu parei de ter tendinite, não tive mais problema nos braços, minha mão parou de descamar, eu voltei a tocar as notas normalmente como eu tocava todos os dias antes, sem ter alergia nenhuma, e tudo começou a fluir melhor, até realmente o ponto que eu me formei na faculdade, arrumei um emprego dentro da minha área e me despedi de todo mundo, mas me despedi com o coração leve, me despedi em paz. Não com peso, com rancor, com raiva, com ódio. Eu me despedi em paz. E a relação com os meus colegas de trabalho também ficou tudo melhor. Mas por quê? Porque num determinado momento eu virei a chave. Mesmo não sendo aquilo que eu queria fazer, mesmo não sendo aquilo que me dava prazer, eu comecei a olhar para aquilo como algo útil na minha vida. Eu dei utilidade para aquilo na minha vida e eu me coloquei inteiramente no que eu estava fazendo. E aí a coisa começou a fluir. O que é isso dentro da questão energética? É você deixar de atuar. É você deixar de atuar nesses níveis aqui e começar a atuar nesses níveis aqui. Níveis densos, frequência baixa, níveis elevados, frequência alta. Força de tração, poder de ação. É isso que vai diferenciar a forma que vocês vão acessar o que vocês desejam na vida. Seja o dinheiro, seja qualquer outra coisa. Porque se o sentimento e a emoção é algo que precisa para dar energia para essa onda de informação criada pelo pensamento, e você está alimentando isso com os sentimentos baixos, com as frequências baixas, você não vai ter força necessária, você não vai ter energia necessária para que isso seja encaminhado e interfira com o vácuo quântico. Agora, se você começa a atuar nos níveis elevados, você tem energia o suficiente para alimentar essa onda de informação e fazer com que ela interfira. Essa é a diferença de você atuar na força ou no poder. E é por isso que eu convido todos vocês para o nosso evento dia 17 de agosto, da Força ao Poder. Para vocês identificarem de onde vocês estão atuando e poder modificar essa forma de atuação. Lá a gente também vai falar sobre questão de dinheiro, prosperidade, saúde, relação amorosa, todas essas questões que interferem aí na nossa vida cotidiana e que deixa a gente meio de cabelo em pé de vez em quando. Mas para a gente aprender a lidar com elas de maneira mais saudável, com aplicação de comandos. Então eu convido vocês, o link está na bio aqui do @TQA Brasil, é só clicar lá em se inscrever. Deixa eu ver aqui se tem dúvidas, comentários. Saudade de você também, Daisy. Eu escutava muito que dinheiro não dava em árvore. Ah, essa é boa também, Dani. Dinheiro não dá em árvore. Meu filho tem uma outra teoria. Quando eu, quando eu falo para ele, meu filho, dinheiro não é assim não. A gente precisa, né, investir para poder receber e tal. Não dá em árvore, que de vez em quando sai, né? Aquelas coisas que você cresceu repetindo. Aí ele falou, na verdade, dinheiro dá em árvore sim. Porque dinheiro é feito de quê? De papel. Papel vem de onde? Da árvore. Então, dinheiro dá em árvore. Da forma como você lida com a situação, pode ser sim que o dinheiro dê em árvore. Né? Eu achei fantástica essa conexão que ele fez.
Gratidão, ATQA, live maravilhosa, tanto amor e sabedoria e conhecimento. Gratidão, Cleusa. A gente está aqui para compartilhar mesmo. Aula top das galáxias. Ah, gratidão, Rosana. Gente, não tem dúvida. Conheço uma criança com síndrome de Turner. Não poderá ter filhos. A avó e a bisavó maternas não queriam filho. Pode ter ligação sim. Gente, a gente é um resultado de N interferenciazinhas e a gente está totalmente conectado ao nosso sistema familiar. Por isso que a constelação sistêmica familiar, apesar dela ser tão criticada em algumas áreas aí atualmente, quando ela é bem feita, principalmente com esse olhar quântico, ela é fundamental para entender essas relações que a gente carrega com o nosso sistema, né? Porque pensa no próprio desenho da árvore genealógica, você tem lá avô e avó, né? Tetravô, tetravó. Vai vindo uma série de linhazinhas até chegar em você. E a vida vai passando por todas essas linhazinhas até chegar em você. Não tem como não sofrer essas interferências. E pela mecânica quântica, a gente está diretamente emaranhado com os nossos, principalmente com pai e mãe, né? Pai e mãe com os pais e mães deles, e consequentemente com a gente também. E o que é o emaranhamento quântico? 2 elétrons compartilham o mesmo campo energético. Separou, jogou um lá em Júpiter, deixou o outro aqui no Brasil. O que você faz com um vai espelhar diretamente para o outro. Então, aquilo que você olha para o seu pai, para sua mãe, sente, percebe, interpreta, internaliza, julga, você vai trazer para a sua vida. Essa pessoa aqui que não pode ter filho, que a avó e a bisavó não queriam ter filhos, possivelmente ela está trazendo essa informação no sistema dela e está honrando. Já que a bisavó não conseguiu cumprir, a avó não conseguiu cumprir, ela está tentando cumprir esse decreto que foi estabelecido. Só que de uma forma assim tão intensa que não vai ter retorno, né? Porque já é uma síndrome que talvez não tenha cura. É bem sério, gente. Por isso que olhar para a relação com pai e mãe é fundamental. Fica gravado sim, Amália. Eu encerrando a live aqui já vai estar disponível, tá? Teu filho ressignificou a crença do dinheiro? Dani, eu tô tentando. Tô tentando porque é uma dificuldade, viu? Nossa Senhora. Quando a gente é criança, a gente não tem noção, né? Do que a gente precisa fazer para ganhar dinheiro, para acessar dinheiro, para atrair dinheiro. Ele simplesmente chega na nossa mão e a gente não tem noção também de valor de coisas. Então, às vezes o que ele quer muito é alguma coisa que é irrisório, né? Mas que está ali precificado num valor alto, né? Aliás, tem um valor irrisório e está precificado numa quantia alta. E às vezes tem algo que tem um valor muito maior e não está precificado, está precificado num valor ínfimo. E ele não tem muito essa noção. Criança não tem muito essa noção. Então a gente precisa começar a construir. Mas é difícil a gente fazer essa construção e saindo dessa vertente que a sociedade coloca pra gente, né? Mas eu tô tentando fazer essa educação financeira dele aí com um pouco mais de consciência. Bom, é isso. Gente, esse foi o recado que eu tinha que dar para vocês hoje a respeito da energia do dinheiro. Obviamente, isso não encerra esse assunto, né? Todo assunto que é polêmico é pano para manga, como a gente costuma dizer, né? Então, assim, como eu falei no início, pode ser abordado de diversos pontos de vista, de diversas verdades diferentes. Essa é a forma como a ATQA entende a questão do dinheiro, como a forma como a terapia quântica aplicada entende a questão do dinheiro. É uma forma que traz uma possibilidade da gente refletir de maneira mais saudável, mas não é a única. Busquem, tá?
não se estagnem, não fiquem com verdades absolutas, não fiquem esperando que a informação chegue até vocês. Busquem porque isso vai fazer sua cabeça funcionar, vai ativar a criatividade e se permitam ter ócio criativo para vocês poderem startar todo esse processo. Ok? Bom, gente, hoje eu vou fazer um atendimento diferenciado para quem desejar e quem concordar que isso vai ficar gravado, né? Novamente, eu vou estabelecer aqui nosso acordo de convivência. A live fica gravada para que outras pessoas possam assistir depois. Como é live do Instagram, eu não tenho como salvar, editar para depois subir para o Instagram. Quando terminar, eu já tenho que salvar, senão a gente perde esse conteúdo. E quem for participar desse atendimento precisa concordar que o atendimento também vai ficar gravado, ok? Então, se você deseja esse atendimento e concorda que vai ficar gravado, vocês colocam aí, eu quero e eu permito. Você quer o atendimento e permite que fique gravado. E hoje o que eu vou fazer é verificar a frequência de acordo com a questão do dinheiro. É só colocar aí para mim para a gente fazer. Gente, eu preciso que tenha os dois. Eu quero e eu permito. Um ou outro não adianta. A frase para colocar é: eu quero e permito. Ah, agora veio, ó. Será que ela consegue acessar? Inês, eu já mandei o convite para você. É só você aceitar. Bom, gente, enquanto eu vejo se a Inês apareceu aqui, Inês não pode participar. Bom, então vamos ver quem que colocou logo depois a frase completa. Físio, Mônica Maia. Olá. Olá. Agora foi. Tudo bom. Nome completo. Mônica Mendes Maia. Data de nascimento? 22/10/1973. Ótimo. Vamos lá, Mônica. Como é que vê como que você está calibrando em relação à energia do dinheiro?
Ó, a maior parte do tempo você calibra na frequência do medo em relação à energia do dinheiro. Então, assim, que medo é esse que você tem de acessar o dinheiro? Começa a refletir a respeito disso. De onde Sim. vem isso? Onde isso foi construído? O que aconteceu na sua vida, na sua história em relação ao dinheiro, que faz com que você ache que isso não é para você, ou que se for para você vai acontecer alguma coisa ruim? Busca essa satisfação. Eu sempre me vejo nessa situação mesmo, quando o dinheiro começa a vir, alguma coisa ruim tem que acontecer e levar o dinheiro tudo. Aí a crença, né? É aquela velha história, quando tem dinheiro sobrando, vai acontecer alguma coisa que não precisa gastar, né? O cachorro vai ficar doente, o carro vai quebrar, vai dar problema na geladeira. É bem assim. Então, Eu não consigo te ver na tela. não está conseguindo me ver? Eu consigo Não, ver nas duas. Ah, são esses problemas no Instagram. mas Enfim, né? tranquilo. Mas tudo bem. Então, assim, é buscar onde que isso começou a ser construído. Porque hoje você identifica essa percepção, que quando você tem um pouquinho de dinheiro sobrando, ou quando o dinheiro aparece, você sempre acha que vai dar alguma coisa errada. Você já identificou essa sensação. Perfeito. Sim. Agora começa a voltar um pouco mais e começa a entender, a buscar lembranças de onde isso começou a acontecer. Como que você começou a se sentir assim? O que aconteceu na sua infância que trouxe essa percepção? Às vezes fala de alguém, de algum adulto perto de você que marcou, alguma situação que você vivenciou. Vai buscando. O que eu até sinto muito marcante mesmo é a crença dos dogmas, né? O rico não entra no céu, se eu tiver dinheiro, Isso. eu mereço o cel. Isso é uma Pessoa coisa que que eu tem estava dinheiro fez refletindo alguma muito coisa até essa errada para ganhar semana. dinheiro, né? Tem essas crenças também que são bem fortes, principalmente quando a gente vem de uma educação mais religiosa, né? É, Então, realmente precisa ressignificar isso, porque da mesma forma que a gente tem essa relação mais adoecida com o dinheiro, essa relação também uhum, pode ser muito saudável, entendeu? Porque a sim, gente está no plano precisa. material e o dinheiro é uma energia yin, que a gente atrai por consequência. Quando a gente está dentro do nosso propósito, quando a gente está vivendo a nossa verdade, é porque a gente está vivendo em amor. Então, ele vem como consequência de algo bom que a gente está fazendo. Sim, Então, verdade. se vem como consequência de algo bom no qual você está gerando amor, não pode ser algo ruim. Não pode ser algo que te Não impeça de pode. entrar no céu, né? Verdade. E até mesmo essa frase que a gente aprende aí nos dogmas religiosos é uma frase deturpada, porque se a gente for olhar ela na íntegra, vai trazer outras representações, outros significados, Sim, tá bom? Põe ok. a cabeça aí para refletir, põe o corpo para sentir, que você vai buscar o seu caminho, tá bom? Tá bom. Gratidão, querida. Beijo para você. Gratidão a minha. Então, gente, esse era o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. Deixa eu ver aqui. Na próxima semana, a gente vai falar sobre prosperidade e abundância, né? Hoje a gente falou sobre dinheiro, que é essa coisa mais material, que é o que a gente relaciona diretamente à questão da prosperidade e da abundância. Mas a semana que vem a gente volta falando especificamente desses dois temas, ok? Aguardo vocês, aguardo quem mais vocês quiserem chamar. Compartilhem o conteúdo e se inscrevam aí para o evento, porque no evento a gente vai tratar todas essas questões e vai oferecer ferramentas e recursos para vocês fazerem seus processos de ressignificação e reprogramação, para que vocês tenham aí uma vida mais plena. Vem com a gente, o link está na bio, dia 17 de agosto, a gente adiou, ia ser nesse sábado agora, mas aí teve muita gente procurando, perguntando se não podia adiar e tal, a gente resolveu adiar para o dia 17 para poder abarcar aí todo mundo. Então, ainda tem tempo para vocês se organizarem, se inscreverem e mudarem a vida de vocês. Vem com a gente. Fiquem na paz e na luz. Em Lakesh, eu sou outro você.